começar essa aula 21. Então, nessa aula a gente vai falar sobre formas modulares. Assim como a gente fez naquela parte dos Spherical Codes, que a gente deu uma parada e começou a falar de polinômios ortogonais e de esféricos harmônicos. A gente vai dar uma parada agora e começar a falar de formas modulares. E talvez no fim dessa aula ou na próxima a gente retoma o tópico. Mas antes de tudo, eu só queria corrigir uma das coisas que eu falei na última aula, bem no finzinho. Então, vamos dizer, observação 1. Eu disse que se você tem um lattice em Rn, eu disse que através disso você poderia gerar uma fórmula do somatório de Poisson, foi o que eu chamei de Poisson Summation Pair, mais 1 ou menos 1. E o caso mais 1, que é o caso problemático, que eu acho que eu falei errado aqui. Então, suponha que você tem um lattice dessa forma. Então, essa seria a fórmula do somatório de Poisson. Tá? Então, se gama estrela é o dual do lattice, então vamos assumir que a gente tem o seguinte, vamos assumir que o lattice é autodual. Em particular, o determinante dele vai ser 1. Então, isso aqui vai virar simplesmente isso. Então, por exemplo, se f for igual a menos f chapéu, vamos dizer f chapéu igual a menos f, isso aqui viraria soma, que apareceria só menos f, né? Então, eu poderia jogar tudo para um lado só. Ficaria exatamente isso. E isso aqui induziria, se a função for radial, né? Ou um menos 1 Poisson Summation Pair, como definir. Então, ficaria tipo f de 0 igual a menos soma de uns certos coeficientes f de rj, j maior ou igual que 1. Onde, então isso aqui seria um menos 1 Poisson Summation Pair. Tá. Do jeito que eu defini. Por quê? Porque funciona para f chapéu igual a menos f. E quem são esses RJs aí? O módulo de lambda, que seriam as normas dos vetores no lattice. Eles têm que formar um conjunto discreto. Esses são os R's e os CJs vão ser exatamente o número de vetores que tem a norma em particular RJ. Tá. Então, essas aqui são as... Aí eu simplesmente disse, esse funciona para menos 1, né? F chapéu é igual a menos F. Mas aí se você colocar mais ou menos aqui, você obteria a outra. De fato, é mentira isso que eu falei. Então, não era bem isso que eu pensei em uma coisa e escrevi outra. Você não pode botar menos aqui, né? O determinante do lattice aqui é sempre, esse cara aqui é igual ao 1 sobre o módulo do determinante de A, se o lattice é gerado pela matriz A. Tá? Então, nunca pode ser negativo, é sempre um número positivo. Tá? E essa, de fato, é uma das dificuldades. É difícil gerar
mais um Poisson summation pairs, porque, em geral, naturalmente, a estrutura geométrica dos lattices te dão um menos um. Então, por isso que o problema menos um é ligado com problemas geométricos. Já o problema mais um, quando eu falo menos um mais um, eu falo do princípio da incerteza. O problema mais um já não tem essa conexão geométrica. Vamos dizer, é só um problema irmão do problema menos um, mas ele ainda não tem uma conexão geométrica. De fato, isso é uma das coisas que a gente pensa. Será que ele é ligado a um problema geométrico, como o menos um é? E que problema geométrico seria esse? Outro comentário, outra observação. Vamos dar aqui observação 2. É que na definição do mais ou menos um Poisson summation pair, eu disse que os coeficientes CJ tinham que ser positivos, tá? Como aqui eles são. E de fato, se vocês perceberem na demonstração de que o A mais ou menos 1 tem que ser maior ou igual que o R1, o primeiro, vocês vão perceber que não precisa ser positivo. Basta que todos tenham o mesmo sinal. Tá? Então, na definição, de mais ou menos um Poisson summation pair, basta que o sinal, vamos dizer, do CJ seja igual ao sinal. Eles não podem ser zero, né? Porque, bom, se for zero, você elimina da fórmula somatória de Poisson, né? Não precisa estar ali. Vamos dizer, igual ao sinal do C1. Tá? Acho que todos têm o mesmo sinal. Então, nessa parte da definição não faz diferença o mais ou menos um. O que faz diferença é que a fórmula vale para funções mais ou menos um autovetores, tá? Essa é a diferença. O módulo daquele determinante é 1 ou o que aconteceu naquela segunda proporção? Aqui? Quando eu estou assumindo que ele é autodual. Quando é autodual, o determinante é 1. E quem seria o determinante do dual? Se ele é autodual, quem gera o estrela? É o A. Se o A gera o lambda, é A menos 1 estrela gera o dual. Então, esse aqui seria o dual, mas esse aqui é igual ao gama. Isso vai significar que a matriz que seria transposto, desculpa. A matriz A transposto, essa matriz vai ser essa matriz vai ter determinante 1. Então, o determinante de A vai ter que ser igual a mais ou menos 1. Tá. Vamos escrever aqui para ficar claro. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso mais tarde na aula. Mas essas são as observações para a última aula. Agora vamos começar a falar de formas modulares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um parênteses aqui, vou começar a falar de formas modulares, e aí talvez no fim da aula ou só na próxima a gente volte ao tópico. Mas também no meio dessa aula também já vou apresentar algumas conexões. Para começar a falar de formas modulares, a gente tem que falar sobre modular group. Então, eu vou apresentar mais ou menos as ideias de como fazer as demonstrações de algumas coisas que a gente vai precisar. Eu não vou tentar fazer as coisas em detalhes, até porque isso aqui não é um curso sobre formas modulares, né? Você encara isso como o que a gente fez com polinômios ortogonais. A gente pegou o que precisava e usou para resolver os problemas. Exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar o que precisa para resolver os problemas. A princípio,
Existem conexões com o Sphere Packing, mas é mais ligado a essa parte de lattices. Se você pensa no problema mesmo, de Sphere Packing em geral, sem ser para lattices, as formas modulares, vamos dizer, não estão intrinsecamente conectadas com o problema. Elas são usadas como ferramentas para resolver o problema e, aparentemente, só funciona em dimensão 8 e 24. E aí, se você pensar no problema do princípio da incerteza, aí funciona em dimensão 12. Mas é uma coisa assim meio restrita, por enquanto. Talvez alguém encontre uma conexão mais intrínseca, mas, a princípio, são só funções auxiliares para resolver o problema que você quer. Tá, então quem é o Modular Group? Agora vamos começar com esse parênteses aí. Então esse aqui é o Modular Group. É um grupo de matrizes 2x2, com entradas inteiras. E o determinante 1. Tá. Esse é o Modular Group. E aí, problema. Tá, mostra que isso aqui é um grupo, né? Essa é meio que fácil. Esse é um problema fácil. Então, mostra que se você multiplicar matrizes, você vai ter uma matriz inteira e o determinante continua 1. Você tem a identidade e você pode tirar inversos. Então, mostra que de fato é um grupo. Outro problema. Então, de onde que esses caras... por que a gente está considerando esses caras? Bom, seja gama igual a um ABCD, eu vou... a princípio eu vou pedir... Então, pense que eles são entradas reais e defina gama de Z, e essa é a notação que eu vou usar sempre. Uma matriz aplicada num vetor complexo, Z, x mais y, que vai ser AZ mais B sobre CZ mais D. Então, mostre que C somente C é positivo. Tá? Então, isso são chamados de Möbius transforms. E eles mapeiam o upper half plane, então eu vou dizer que esse aqui é o plano, semiplano superior, vou sempre denotar assim. Então, Z igual a x mais y, y positivo. Talvez até resolva esse problema. Mas a ideia é bem simples, você tem então, uma parte imaginária de gama mais esse cara, e esse aqui vai ser, bom, você multiplica pelo... Você vai ter uma parte imaginária disso, né? E multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. E aí o que você obtém? Você obtém AC, AC módulo de Z ao quadrado. Você obtém AZ, AD, ADZ. E você tem também BCZ barra. Mais BD. Parte imaginária disso tudo. Ups. E isso aqui é, bom, quem é a parte imaginária aqui? Bom, isso aqui é real, então a parte imaginária só vem dessa parte. Aqui vai estar IY e aqui vai estar menos IY, vai ficar AD
menos BC, Y, sem Y, desculpa. Isso. Sem Y. Com Y, parte imaginária tem Y. E Y está no plano superior. Então, se o determinante for positivo, sempre mapeia num ponto lá. Isso. E aí, de fato, se você tem determinante positivo, você pode tomar a inversa. Aí você vai ver que isso aqui, de fato, vai ser igual. Ele vai fixar o plano superior, né? Você pode pensar como esse cara aqui contido dentro de... Tá? Onde as entradas são reais. Aí outro problema. Então esse problema basicamente eu resolvi, né? Então só temos 2 problemas até agora. Aí a pergunta é quem... Esse é um grupo, tá? Então você pode pensar, qualquer grupo você pode pensar como simplesmente um alfabeto, vamos dizer. A pergunta é um alfabeto de multiplicações. Se você tem a letra A e a letra B no grupo, você tem a letra A, B. E aí a pergunta seria infinitamente gerado. Isso é uma pergunta natural para fazer quando você tem um grupo. E de fato isso é. Então, eu mostro que isso tem uma notação de ser gerado por essas 2 transformações aqui. Tá, esse aqui é um problema difícil, tá? Eu vou botar o passo a passo para resolver, tá? Não é direto fazer isso não, tá? Onde T, porque T é translação. E S é inversão. Então, por exemplo, TZ é só Z mais 1 na translação. E SZ é igual a menos 1 sobre Z. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso aqui significa o seguinte, significa que para todo gama em SL2E existe uma sequência, gama 1, gama 2, gama N, com gama J pertencente a T, S, T menos 1, S menos 1, tal que gama é igual a gama 1, gama 2, gama N. Tá. Então, vou dar o passo a passo para fazer. Um problema chato e que também não te diz muita coisa, é uma coisa meio que esperada. Então, vou botar como problema. Outra coisa que você pode perguntar sobre esse grupo. Então, você tem um grupo e você tem uma ação desse grupo sobre o semiplano superior. Então, você pode se perguntar sobre as órbitas de um ponto aqui, né? Então, definir aqui. Definição. Então, seja gama um subgrupo grupo. Seja gama um subgrupo. Então, o que é um subgrupo? Um subgrupo é um subconjunto do seu grupo, tal que é fechado pelas operações de grupo. Então, dizemos que quero definir a região, o domínio fundamental. Então, dizemos que Z1 e Z2
são gama equivalente. Se existe gama no seu grupo que manda um no outro. Tá? Então, estou querendo investigar as órbitas. Então, você pode imaginar, você pode, por exemplo, considerar a órbita sobre gama de um ponto Z, que vai ser gama Z a gama do grupo. Então, são todos os pontos equivalentes àquele ponto dado. Então, dizemos que F é uma região fundamental para gama C. F é um conjunto aberto. E aqui vem, de novo, aquela coisa do gosto do freguês. Tem gente que coloca fechado, tem gente que coloca fechado com interior aberto. Eu estou seguindo o livro do Zagier, lá ele define aberto. Então, deveria dizer isso. Estou seguindo esse livro. Zagier é 2... Esqueci o nome do livro. É 1, 2, 3 of modular forms. Ele tem uma exposição do tópico mais informal, e é exatamente o que eu queria fazer, então estou seguindo ele, tá? 2 para todo Z1 e Z2 de F. Z1 não está na órbita do Z2, quer dizer, eles não são gama equivalentes. Então, 2 pontos no F, isso aqui é a mesma coisa que dizer que 2 pontos, qualquer 2 pontos não são equivalentes. E 3, para todo Z no semi-espaço superior, existe um W no fecho, tal que W pertence a W e Z são gama equivalentes. Isso quer dizer, basicamente, você pode substituir isso aqui para todo Z, F chapéu, interseção a órbita sobre gama de Z é não vazia. Tá? Então, basicamente, eu estou querendo uma região do espaço que é aberta, que contém um elemento de cada... exatamente um elemento de cada classe equivalente. Você pode dividir o espaço nessas classes equivalentes e vai ter um cara. Se eu tomo fecho, né? Vai ter pelo menos um se eu tomo fecho e dentro, no interior, vai ter no máximo um. Tá, isso aqui a gente vai mostrar. Então, teorema. Tá, e quando a gente tem uma região assim, eu seguindo as notas do Zagier, a gente costuma escrever isso como gama. Tá. Aí fica aí a anotação. Então, o grupo, e aqui é a região fundamental que ele gera. Então, uma das possibilidades, tem várias possibilidades, né? Uma das possibilidades é então, essa é a região fundamental do grupo. Se a gente fizer um desenho aqui,
Você tem aqui menos meio. Meio. E aqui você tem um círculo de raio 1. Aqui é a origem. Aqui é 1. E essa é a região fundamental. Tá. Esse é o F. Tá? Então vamos provar isso. Então qual é a ideia aqui? A ideia é achar o ponto da órbita. Vamos chamar esse grupo aqui de vamos chamar esse cara aqui de e mais tarde a gente vai, talvez se der tempo a gente vai explicar porquê dessa notação. Vamos chamar de gama 1 esse cara, tá? Ou às vezes gama 1 para facilitar. Achar o ponto na órbita de maior parte imaginária. Então, essa é a ideia. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, bom, se você pega um W que está na órbita de um certo ponto Z, primeiro eu tenho que mostrar que cada ponto Z no semiplano superior é equivalente a algum ponto aqui dentro, no fecho. Beleza? Aí o segundo passo seria mostrar que, dado 2 pontos no interior, eles não podem ser equivalentes. Então, eu provaria que isso é uma região fundamental. Então, vamos provar essa parte primeiro, mostrar que qualquer ponto Z é equivalente a algum ponto dentro. Então, se isso vale, né? Então, gama, W é igual a um gama Z, então a parte imaginária de W, pela conta que a gente fez ali, vai ser igual a parte imaginária de Z aquela conta que a gente fez ali, né? Agora a gente sabe que o determinante é exatamente 1, né? Então isso vai ficar essa fórmula. E esse aqui pode ser qualquer 2 valores inteiros. E, portanto, isso aqui tem um valor mínimo, quando eles são diferentes de 0. Então, então a gente tem essa função aqui, que é a parte imaginária, que vai da órbita para o zero infinito. Eu quero maximizar essa função. Ela vai ter o máximo, porque isso aqui vai ter o mínimo. Isso aqui é um lattice, por exemplo, se você quiser pensar assim, né? Esses pontos C, Z mais D, para qualquer C e D inteiro, formam um lattice e tem um vetor mínimo. Eles não podem ser ambos zeros, né? Porque o determinante tem que ser 1. Então, então existe C e D, tal que a parte imaginária, tal que se você considerar essa matriz, a parte imaginária de gama Z é igual ao máximo da parte imaginária de W, W na órbita. Tá? Mais ainda, né? Eu posso assumir que a parte real, podemos assumir que a parte real do gama Z, então talvez seja legal chamar gama Z de W, que a parte real de W tem módulo menor ou igual que meio. Por que podemos assumir isso? Porque se W é o máximo e eu translado ele pelo T, aí você observa aqui que na fórmula
O T é simplesmente 1101. Então, o C e D não mudam. Então, se você translada, ele vai ter sempre a mesma parte imaginária. Claro, né? Se tem um ponto aqui, você está transladando para a esquerda ou para a direita, né? Sempre mantém a mesma parte imaginária. Então, eu posso assumir isso. Excelente. Aí está quase lá, né? E aí, por isso que a gente escolheu esse, por ser o mínimo. Que CZ mais D tem o módulo mínimo. Porque, então eu afirmo que o módulo de W é maior ou igual que 1. Tá? Então, se não for, se não, daí que a gente faz? A gente aplica o S. Quem é a parte imaginária de SW? Vai ser a parte imaginária de W divididos por... Bom, o S é... Se lembra, né? O S é 0, 1, menos 1. Como que eu devo 0? Então, eu vou estar dividindo aqui por módulo de W ao quadrado. Né? Então, se o W for menor que 1, né? Estritamente menor que 1, esse aqui é maior que a parte imaginária de W. Que é impossível. Então, a gente acabou o primeiro passo. A gente mostrou que todos os caras, todos os pontos no semiplano superior são equivalentes a algum ponto do fecho desse F aqui. Então, isso aqui vamos dizer passo 1. E aí o passo 2. Passo 2 é o seguinte, suponha que Z1, Z2 pertençam ao gama 1 C+, e que Z1 seja um gama Z2. Tá? Eu quero chegar à conclusão que gama tem que ser identidade. Tá? Então, a gente separa em casos. Você põe aqui gama A, B, C, D. Então, se ser for 0, então note, o determinante tem que ser 1. Então, A vezes D, 0 vezes B, então só A vezes D tem que ser 1. Ou seja, A vai ser igual a D, vai ter que ser mais ou menos 1. Tá? Daí você conclui que Z1 vai ter que ser um Z2 mais ou menos B. Porque isso aqui ou é 1, 1B, ou é menos 1, menos 1B. Então, ou ele é uma potência negativa, ele é uma potência do S, negativa ou positiva, vezes mais ou menos 1. Tá. Vou precisar de mais alguma coisa aqui, tá? Isso aqui, nesse jeito aqui, tá mentira. Se eu acrescento a identidade, vou chamar I de identidade aqui, não muda nada, né? Seria a mesma coisa que isso. Mas eu tenho que acrescentar menos a identidade, tá? Isso seria verdade se a gente colocasse o que é o chamado de PSL2, que é quando você identifica dois caras, então você identificaria dois caras, sei lá, gama 1, gama 2, se o gama 1 de Z é igual ao gama 2 de Z. Ou seja, se gama 1 é igual a mais ou menos gama 2. Tá? Aí sim seria gerado pelo TS. É porque, assim, o T só translada para a direita, né? Se eu pegar potências, e o T só translada para a esquerda. Mas eu vou querer também considerar coisas como
menos, mais. Então, por isso eu tenho que botar o menos da identidade lá. Ótimo. Então, se isso é verdade, é que basicamente... Bom, se essas duas coisas forem verdade, né? Então Z1 vai ter que ser igual a Z2. Porque ambos têm norma parte real menor ou igual que meio e B é o inteiro, então isso é impossível, né? Se C não for zero, daí a gente faz a seguinte conta. Esse ângulo aqui é 60 graus. O que diz que isso aqui é seno de 60. Então, raiz de 3 sobre 2. Em todo ponto, isso assim, tem que ser uma reta aqui, tá? Não parece, mas teria que ser. Todo ponto é maior ou igual que 60 graus. Mas se está no interior, vai ser estritamente maior. Então, a parte imaginária de Z1 vai ter que ser estritamente maior que raiz de 2. Raiz de 3 sobre 2. Bom, está nessa parte aqui para cima, né? E aqui a parte imaginária do Z2 dividido por B ao quadrado. Bom, a gente simplesmente limita isso aqui pela parte imaginária desse número. A gente vai obter Z2. Eu quero concluir que C é mais ou menos 1. Isso aqui é exatamente, bom, o D vai sumir aqui, né? Isso aqui vai virar simplesmente C ao quadrado. Vai ser a parte imaginária de Z2 ao quadrado dividido por ela mesma. Então vai ficar Z2 aqui sobre 1. Mas, de novo, a parte imaginária é maior. Então, isso aqui vai ser menor que C ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2. Porque a parte imaginária de Z2 é maior que raiz de 3 sobre 2. Daí você conclui que C ao quadrado tem que ser menor que 4 terços e, portanto, C tem que ser mais ou menos 1. Pode ser 0, né? Mas eu estou assumindo que não é 0. E aí, basicamente, acabou. Porque se C for mais ou menos 1, a gente refaz essa conta, né? Parte imaginária de Z1 é igual a parte imaginária de Z2 dividido por mais ou menos 1 B ao quadrado. Agora, a parte real do Z2 está entre menos meio e meio. E D é um número inteiro. Se você fizer a continha, você vai ver que isso aqui... Porque, basicamente, eu estou fazendo transladando esse Z2, né? Você pega um Z2 aqui e translada por um número D inteiro. Então, o que vai acontecer é que você vai ter que... Imagina, se transladando para cá ou para cá. A norma vai aumentar. Você faz a continha e obtém isso. Mas isso aqui é estritamente menor, porque Z2 tem norma maior que 1, se estiver no interior, que é a parte imaginária de Z2. Tá? Então aí você concluiu que a parte imaginária de Z1 é menor que a parte imaginária de Z2. Porém, Z2 é igual a gama menos 1 Z1. O gama menos 1 vai ter um C diferente de 0 também, se esse cara tiver um C diferente de 0. Porque o gama menos 1 vai ser simplesmente, troca esses caras de posição e coloca menos e menos aqui. Então você poderia aplicar o mesmo argumento, com o mesmo argumento, isso implicaria que a parte imaginária de Z2 é menor que a parte imaginária de Z1. Então, isso chega a um absurdo. Tá? Então, C não pode ser diferente de 0. C tem que ser 0, mas a gente retorna ao caso 1 e eles vão ter que ser iguais. Aí acaba. Então, esse é o domínio fundamental desse
desse grupo. Eu vou precisar falar de outro grupo mais tarde. Aí poderia só falar depois, mas como a gente já está falando de regiões fundamentais, eu quero comentar sobre um outro grupo agora. Quer dizer, um outro subgrupo. Então vamos considerar aqui, que é o chamado de Principal Então, para a construção das coisas que eu quero fazer, a gente vai precisar só de dois grupos. Ou o grupo inteiro, que é o chamado Full Modular Group, ou um desses Principal Congruent Subgroups. E, de fato, eu vou precisar só de um deles. Mas eu vou definir em geral porque é fácil. Isso é porque o Principal Congruent Subgroups, porque esse cara é o kernel de um isomorfismo, eu acho. Depois isso vai ser um grupo normal. E aí, qual é o isomorfismo? Você pega o cara... Não, homeomorfismo. Vai ser o kernel de um homeomorfismo. Eu não sei muito sobre grupos, tá? Só um aviso. Não é minha área, por exemplo. Mas eu acho que ele é um kernel de um homomorfismo, que é o homomorfismo que pega o gama e leva no gama mod n. Tá? E aí, por ser o kernel, aí tem aquele teorema, se for o kernel de um homomorfismo, então é um grupo, subgrupo normal, umas coisas dessas. Tá? Isso não vai ser importante, só um comentário... presente. O que vai ser importante aqui é o gama 2, tá? Então isso é chamado de Principal Congruent Subgroup. Isso aqui é o chamado de Level. Bet de gama? Det de gama é sempre 1. Não, é o mod n mesmo. Cada entrada mod n. Isso. Cada entrada mod n. Quando eu digo mod n, eu digo entry-wise. Então, isso aqui vai para o, se você quiser, SL2 de Z, N, Z. Tá. Tá, e o que eu quero... Daí vocês conseguem ver que o gama 1 é esse cara, né? Porque... qualquer coisa é igual, congruente a qualquer coisa módulo 1. Né? Qualquer número é congruente a qualquer outro número módulo 1. Coisa muito legal isso. Beleza, eu quero falar sobre o gama 2. O gama 2 vai ser importante mais para frente. Um teorema. Então, o que acontece é que o gama 1 é finitamente gerado e o gama 2 também. Então, vamos dizer, gama 2 vai ser gerado por... Bom, tem que colocar sempre menos a identidade, se você não fizer o coeficiente do grupo por isso aqui, mas tem que ser colocar. E o t ao quadrado e o o ao quadrado. Tá. O t ao quadrado aqui é o t ao quadrado. Então, é 1, 2, 0, 1. E essa matriz, então t ao quadrado é o cara que leva z em z mais 2. Então, 2 periódico. E o 1 é esse cara aqui, 0. 1, 0, 1. Então, o ao quadrado é 1, 0, 2, 1. Então, o o ao quadrado leva z em z divididos por 2z mais 1.
Então ele vai ser gerado por esses dois caras. O gama 2 está contido dentro de um grupo maior. Só como comentário eu vou fazer isso. O gama 2 está contido dentro de um grupo maior, que é... que eu acho que é o gama 0... Não vou definir isso aqui não. O seguinte grupo são os gamas em SL2E, tal que gama é congruente a mais ou menos a identidade... não, que o gama é... Não é isso não. 1, 0, 0, 1 ou 0, 1, 1, 0. Mod 2. Significa que, se você considerar uma matriz gama aqui, A, B, C, D, então, A e D têm a mesma paridade, C e B têm a mesma paridade, e a paridade é oposta. Então, esse é o grupo. Tá. E esse grupo maior aqui, o grupo maior, é gerado por T ao quadrado, desculpa, e o S. Então, o S é esse cara é isso, o S, né? Porque mod 2, 1 é equivalente a menos 1. E esse aqui tem a mesma paridade. Aí você vê que tem que considerar isso. E esse também é finitamente gerado. Vamos tentar mostrar esse cara aqui. É só uma pequena adaptação daquilo ali, da prova anterior. Assim, por que eu estou fazendo isso? Porque é importante você saber quem são os geradores desse grupo. Porque quando eu for definir formas modulares, você só precisa saber se a fórmula vai ser modular sobre um subgrupo, se você testa nos geradores. Então, caso 1. Se eu pego um gama, vai ser um A, B, C, D, e está em gama 2, e C é 0. Tá? Aí, de novo, se C for 0, e aí A vai ter que ser igual a D, o determinante ainda é 1, né? Igual a mais ou menos 1. Daí isso vai implicar que o gama vai ter que ser um mais ou menos 1, 0, 1. Pega um inteiro par, né? B tem que ser par, né? Se lembra, no gama 2, qual é o gama 2? Gama 2 é que a diagonal é ímpar e a outra diagonal é par. Esse é o gama 2. Esse aqui é o cara maior, foi só um comentário, tá? Uma observação. O gama 2 é que a diagonal é ímpar e a outra diagonal é par. No diagonal ímpar, o outro cara tem que ser par, esse é 0, esse aqui é um 2m. Então, ótimo, né? Que é esse aqui? Esse aqui é mais ou menos t ao quadrado elevado a m. Né? T ao quadrado é o vezes 1, 2 aqui. Se você eleva a m, só multiplica por m aqui. E o caso 2, C não é 0. Então, a ideia é forçar o C virar 0. Tá? Eu quero fazer uma série de modificações. Até o C virar 0, eu volto para o caso 1 e termino. E aí, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou chamar de, vamos dizer, m gama igual, só uma quantidade auxiliar, o máximo do módulo de A e o módulo de C, se gama for igual a B, C, D. Tá. Então, a ideia é o seguinte, se eu encontrar
se eu encontrar, vamos dizer, uma gama linha, uma G, desculpa, que vai ser tipo gama 1, gama 2, gama N. Que gama J é mais ou menos I, cada gama J, né, mais ou menos I, T ao quadrado elevado a mais ou menos 1, ou U ao quadrado elevado a mais ou menos 1. E que G vezes essa transformação gama, o M, desculpa, de G vezes essa gama inicial é estritamente menor que o M dessa inicial. Então, eu quero minimizar essa quantidade, essa é a ideia, minimizar esse máximo. Então, eu vou pegar essa transformação inicial, multiplicar por uma porrada de transformações, desculpa, uma porção de transformações, e em algum momento eu vou encontrar uma coisa menor. Então, significa que de uma eu sempre consigo encontrar uma menor. Então, eu posso ir decrescendo, é estritamente menor, né? Esses números são inteiros. Você vai decrescendo, 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 até que isso aqui vira zero. Então, o máximo disso aqui é zero. Mas A não pode ser zero, né? Porque A tem que ser ímpar. A diagonal é ímpar. Então, significa que o C é zero. Tá? Então, eu pego essa transformação inicial, encontro uma melhor, tal que diminui esse M. Aí eu intero, vou fazendo isso. Em algum momento, esse M vai ter que ser zero. Tá? Então, a hipótese é, se esse não é zero, então você encontra uma coisa melhor. Então, ou ele é zero no começo, ou você encontrou uma coisa melhor, menor. Aí você vai inteirando até chegar no zero. Chegou no zero, significa que o máximo M gama é zero. Beleza? Dessa nova transformação. Que é que essa nova transformação. Ótimo. Mas aí vai significar o seguinte, se isso é zero, A não pode ser zero, né? Porque isso aqui vai ser uma transformação no gama 2 e a diagonal é sempre ímpar. Então, uma das coisas que você teria que mostrar, por exemplo, é que o gama 2 é um grupo. Então, isso é um problema. Mas gama 2 é um grupo. Tá. Então, talvez eu deveria colocar isso aqui. Problema. Gama N é um grupo. É um subgrupo. Tá. Ao invés de máximo, aí deveria ser mínimo, talvez, então. Não, é máximo, eu quero máximo. Máximo, mas o máximo nunca pode ser zero, né? Tá dizendo que o A é pelo menos 1, certo? Como é que esse máximo deve ser? Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Não, é o mínimo, é o mínimo. Desculpa. É o mínimo. Eu acho que eu escrevi máximo, mas tratei tudo como mínimo. Tá, é o mínimo. Aí o mínimo vai ser zero, agora faz mais sentido. Agora o mínimo vai ser zero, ótimo, mas o A não pode ser zero, porque o A é ímpar, então o C tem que ser zero. Aí você conclui então que esse gama G, você vai chegar no gama G que esse aqui é zero. Então esse gama G vai ter que ser uma potência do T, mas o gama G, ou seja, você vai chegar num certo gama G, que esse vai ter que ser uma potência do T, par, né? Então o gama vai ser G menos 1 T2M. Então o gama vai ser escrito daquela forma. Então ótimo, se eu conseguir encontrar uma coisa dessa, eu termino o problema. Então, vamos tentar encontrar isso. Então, o primeiro era o caso 1, esse era o caso 2, né? O caso 2.1. Vamos assumir que o módulo de A é maior que o módulo de C. Eles nunca vão poder ser iguais, então vai ser dois casos. O módulo de A maior que o módulo de C, o módulo de C maior que o módulo de A.
Aí você escreve A como 2C vezes um número aqui, mais R. Aí, em vez de pedir R positivo, eu vou pedir R menor ou igual. Estou dividindo por 2C, né? Então, o número que você dividiu sobre 2, o módulo desse número sobre 2, né? Que esse cara é C. Então, o que acontece se eu fizer e multiplicar para gama? O que a gente obtém aqui? A gente vai obter A menos 2QC, B menos 2QD, e no de baixo a gente vai encontrar C e D. Tá? Nós queremos esse número aqui? Esse cara aqui é o R. Então você encontrou agora que o mínimo. Exatamente. Então o mínimo. Então vamos chamar isso aqui da nova matriz, né? A nova matriz vai ser RC. Então o mínimo do módulo de A, módulo de C. Então isso vai ser o M desse novo, vamos dizer, de gama. Vai ser o mínimo desses dois. Beleza? E isso aqui vai ser, por construção, O R não pode ser igual a C, né? Se o R for igual a C, só se, não pode ser igual, porque senão o determinante seria o múltiplo desse cara. O determinante é 1. Isso. É estritamente menor, desculpa. Não, mas deixa eu ter uma razão melhor. Por que tem que ser estritamente menor? Porque R vai ter que ser... Estou dividindo por um número par. Então R, a princípio, seria de 0 a 2C menos 1. E o A é ímpar, é verdade. Então R vai ser... então a gente tem aqui de 0 até o C, a gente vai ter 2C números. 2C possibilidades. E se R for menor que o módulo de C, a gente vai ter C menos 1 vezes 2, mais 1, que é 2C menos 1. Aí dá faltando 1. Eu acho que pelo algoritmo da divisão, em cima tu só encontra mesmo que o módulo de R é menor ou igual que C. Menor ou igual que C. Pode ser C, verdade. Mas se for C, então significa o seguinte. Significa que R é mais ou menos o C. Se for C, aí tu usa esse argumento, de que aí você tem que ser 1. Não, aí faz um braço. Não. A vai ser... Não. Deixa eu pensar rapidinho. Essa nova matriz aqui, RC, ela está no grupo. C é par, né? C é par. C é par, essa matriz Então, se R for mais ou menos C, significa que C divide A. Né? Se R for mais ou menos C, C divide A. Se R for C, né? C divide A. Se R for menos C, C divide A. Mas A é ímpar. Então não pode ser mais ou menos C, então tem que ser estritamente menor. Não, mas o número... C vai dividir A, C é par, e C tem 2, e A não tem 2 na fatoração. Então não pode. Então isso aqui é estritamente menor que módulo de C, que era o M do gama. Ótimo, você encontrou uma coisa. Aí você tem o caso 2.2. Você imagina isso como um algoritmo, né? Você está escrevendo ele, né? Se acontece isso, faça isso. Se acontece aquilo, faça aquilo. Então, se o módulo de C for maior que o módulo de A, esse vai ter que ser maior que 0, porque ele é ímpar de novo.
Aí você faz a mesma coisa, C vai ser um 2A aqui mais R, e módulo de R vai ter que ser menor que módulo de A. Por que ele vai ter que ser menor que o módulo de A? Agora a gente não tem mais esse problema. Agora a gente tem um problema, né? Porque A pode dividir, A mais ou menos A, pode dividir C. Porque A é ímpar, C é par. Mas agora acho que o argumento de contagem vai funcionar. Vamos ver. Então a gente tem de 0 a 2, A menos 1, temos 2A números. A é ímpar. Então temos 2A números. Então a gente vai ter eu vou ter que diminuir de menos A até A. Então aqui a gente vai ter de 2A mais 1. Então não pode ser esse intervalo inteiro. Então teria que ser, por exemplo, vamos dizer, então a gente teria A, aqui a gente teria A menos 1 e o mais 0. Então 2A. O R varia de 0 a 2A menos 1, né? Tem 2A números consecutivos. Isso. Só que na verdade tu quer pegar o módulo de R. Então talvez seja melhor tu pegar então de menos A Mais 1 até A. menos A mais 1 até A. Isso. E daí módulo de R vai ter que estar... O único problema seria se R fosse A. Por que R não pode ser A? Porque... R não pode ser A. De novo, o A divide o C, não pode. O determinante é ser múltiplo de A. O A divide o C e o determinante vai ser múltiplo de A, verdade. Talvez essa seja a melhor saída. Então, se R fosse mais ou menos A, a ideia é que, então, C seria múltiplo de A, e aí, então, um determinante seria múltiplo de A, então, o determinante é 1. Se o A fosse 1. Isso. Então, A teria que ser mais ou menos 1, mas aí R, então, teria que ser mais ou menos 1. Que não pode, né, porque C é par. Não, C é par. C é par. Então não pode ser, R não pode ser mais ou menos 1, porque esse número é par, né? O R não pode ser A porque o A é ímpar, né? Exatamente. Mas daí, mais fácil. É verdade, verdade. Se for ímpar, né, par, que não pode ser ímpar. Outra razão. Melhor ainda. Ótimo, aí você faz a mesma estratégia. Se você fizer a conta aqui, vai dar AR, B, D menos 2Q, B. E aí o M, então isso aqui vai ser o G gama. Daí o M do G gama vai ser o mínimo, né? Então o mínimo vai ser A, módulo de A, que é estritamente menor que não, desculpa. O mínimo vai ser R, né? O R está aqui, né? E o R é menor que o módulo de A. Que é menor que o módulo de A. Essa conta aqui, né? Que esse aqui é o M do gama. Porque o M do gama é o mínimo entre C e A é menor, né? Então aquele é o M do gama. Daí você encontrou uma coisa menor. Então o mínimo desses dois aqui, por essa desigualdade, é o R é menor que o A, e esse aqui é o mínimo da matriz inicial, né? Que é o A e C. Daí basicamente isso acabou a prova. Em algum momento você vai ter que chegar no ponto onde C vai ser 0, aí a sua matriz vai ser uma potência do T, e aí você acaba.
Ótimo, então isso aí mostra que o gerador do gama 2 é o t ao quadrado igual ao quadrado. Tá? Esse grupo vai ser importante mais tarde quando a gente for construir as funções. Tá? Não vai ser importante para a gente fazer as cotas inferiores, mas para construir a função de fato, a gente vai precisar trabalhar nesse grupo. E aí vai ser importante saber quem são os geradores, e vai ser importante entender um certo teorema que eu vou falar depois, mas eu não vou mostrar, vai ser relacionado a esse grupo, para saber exatamente quem são as formas modulares associadas a esse grupo. Então vamos começar a definir o que são formas modulares. Então agora a gente sabe mais um pouquinho o que é o modular group. Ele possui certos subgrupos interessantes, por exemplo, esses gamma n. Tem várias outras famílias importantes, clássicas a serem definidas, mas que eu não vou definir agora. Mas o que é uma modular forma? Então, seja K um número inteiro. Eu vou definir só para K inteiro, mas você poderia definir para os Ks fracionários, mas isso é mais técnico. E gama contido em gama 1. Lembra, agora eu vou sempre escrever gama 1 agora, tá? Mas gama 1 é sempre o grupo inteiro. Um subgrupo. Então, MK de gama serão as formas modulares holomórficas. É assim que escreve holomórfica? Deve ser. De peso K. Sobre ou sob? Não sei. Sobre gama. Em gama. Tá, já que você perguntou mais sobre eles, os gama n, para n maior ou igual que 3, eles não são finitamente gerados. Então é difícil escrever a região fundamental. Mas o gama 2, por ser um pouquinho mais fácil. Escrever a região fundamental tem a ver com a teoria do índice dessas coisas, porque eu não sei quase nada. Mas eu vou fazer um desenhozinho da região fundamental do gama 2 mais tarde. O importante é que ele... talvez eu deveria dizer isso agora, mas ele vai ter volume finito. Se você considerar a região fundamental, tem o volume hiperbólico do semi-espaço superior. Por exemplo, a região fundamental do gama 1 vai ter volume finito e do gama 2 também. E isso é importante porque o volume do grupo está relacionado com a dimensão do espaço de formas modulares associadas a tal grupo. Então deixa eu definir isso aqui e a gente fala mais um pouco. Então MK de gama são as formas modulares holomórficas de peso K em gama. Mas o que é isso? São funções f de C mais para C holomórficas tais que são funções, tá? Esse é 1, ou f holomórficas. 2, f de gama z é igual a c mais d elevado a k, f de z para todo gama a, b, c, d no grupo.
Então ele tem esse fator, esse vem do peso, você pode botar um peso zero, né? Aí seriam formas modulares que chamamos de elípticas. Mas aí elas não vão poder ser holomórficas. Não, talvez elas podem ser holomórficas. Mas esse aqui é o peso associado. E aí a gente vai pedir uma condição, que é uma condição de ser subexponencial. Isso aqui é a condição técnica, né? Então, isso aqui vale para todo x grande que você escolhe, vai existir, e para todo epsilon, maior que zero, vai existir essa constante c de x aí. Que tal que isso vale, quando y vai para infinito? Tá. Então, eu poderia só pedir isso aqui, né? Para cada x isso vale, mas eu vou ter que pedir que vale num conjunto, vamos dizer, qualquer intervalo limitado. Que essa cota seja uniforme se x estiver limitado. Eu estou pensando no seguinte, imagina só esse lado. Esquece isso aqui por enquanto, imagine só isso aqui. Então, quando y vai para o infinito, a função é subexponencial. Eu posso botar qualquer epsilon aqui. Tá? Isso está te dizendo, mais ou menos, que a função é holomórfica no infinito. A outra condição está dizendo que quando você vai para a reta real, y está indo para infinito, né? Esse valor aqui está indo para zero. Então, quando você está indo para a reta real, a função vai ser holomórfica também nos cuspes, que vão ser pontos assim, né? Da região fundamental associada ao grupo. Então, a região fundamental vai ter várias coisinhas assim, talvez. Por exemplo, a do grupo inteiro não toca nem a reta real, né? Ela está flutuando. Então, isso aqui não vai te dizer nada para o grupo inteiro. Porque, assim, como essa função satisfaz essa propriedade 2, qualquer conta que você queira fazer com a função, né, você pode se restringir ao domínio fundamental. Porque todos os outros valores vão ser jogados para o domínio fundamental. E ela aqui está dizendo que se o domínio fundamental tiver essa segunda cara aqui, tiver uns certos cuspes aqui, que eles chamam de cusps, a função ali também vai ser subexponencial e também é holomórfica. Tá? Por isso que a gente pede a segunda condição também. Hã? Cúspides. Cúspide em português. Eu falo algumas palavras em inglês do nada, mas cúspides. Cúspides. E aí tem o seguinte, se eu trocar o 3 por 3 estrelas é o seguinte, para todo x existe um epsilon e existe um c, que vai depender do x, tal que esse supremo aí. Esse supremo é o máximo, de fato. Então, é sutil. Se eu trocar o 3 por 3 estrelas, o 3 estrelas é para todo x, então para todo intervalo. X grande aqui representa o intervalo onde você vai colocar o x. Então, seria melhor escrever o x assim. Vai existir algum epsilon. Então, você não consegue colocar, talvez você não possa colocar tão pequeno quanto você queira. Mas tem algum crescimento exponencial. Tá? Subexponencial, vamos dizer. Então, se você trocar 3 por 3 estrelas, a gente chama de weakly modular forms. Weakly modular.
Se você troca 3 por 3 estrelas, a anotação não é mais essa anotação, né? Não é mais aquele MK, né? Mas só em questão de palavras, trocar 3 por 3 estrelas, quer dizer, weakly, holomorphic, modular, forms, weight K over gamma. Tá. Então, sempre quando, imagina, apareceu a palavra weakly, seja qual for a definição relacionada a modular form, significa que tem um 3 dentro da sua definição que foi trocado por uma estrela. Tá? Mas a gente vai ver o significado dessas coisas agora. Então vamos fazer esse lema e na próxima aula eu começo com exemplos. Vamos fazer esse lema agora. Então, assuma que t elevado a n pertence a gama para algum n. Tá? Então, que alguma translação pertence a seu subgrupo. Quer dizer que se você aplicar se pegar um vetor Z, aplicar transformações desse grupo, você pode pelo menos aplicar a translação por n. Tá? Então as funções vão virar n periódicas. Né? Se isso vale, né? Então observe, por exemplo, então para toda f em mk de gama, f é n periódica. Né? F de z mais n é igual a f de z. Então, para toda f em mk de gama, existem coeficientes cj tais que f de z vai ser a soma de j igual a 0 até infinito, cj que elevado a j sobre n. Isso aqui vai valer para todo z aqui, onde q é elevado a 2π z. Tá? Então esse vai ser o meu Q. Tem livros que colocam Q igual a 2πz, tem outros que colocam 2πz, o meu vai ser o 2πz, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que a função tem uma série de Fourier. Tá? Então, vamos provar isso. Vamos provar, depois a gente faz esse comentário. Então, seja tá? Então, eu estou pegando a função e estou restringindo aqui uma altura y. Tá? Nessa retinha aqui, a função é n periódica, tá? Então, estou colocando um n na frente aqui só para ficar bonitinho e escrever a série do jeito que vocês conhecem. Então, o que acontece? Essa é uma função holomórfica, né? Então, ela vai ser infinito. Agora é 1 periódica, que eu coloquei n aqui, né? Então, eu tenho uma série de Fourier, e a série de Fourier é bem bonita, converge super rápido. Né? Então, n de y vai ser a soma sobre os inteiros de um certo CJ, que vai depender do y a princípio, jx.
Tá? E quem é o CJ? Integral de 0 até 1 de f de nx mais y é elevado a menos 2πi jx dx, mas que podemos escrever de outra forma, 1 sobre n, integral de iy até iy mais n, agora é uma integral complexa de f de w, isso, vou ter que botar aqui um, y sobre n, isso, é elevado a menos 2π e jw sobre n dw. Tá? Quero escrever como uma integral complexa. Então, estou escrevendo como uma integral complexa daqui até aqui. Se eu tivesse me restringido aqui, né? A altura y, estou escrevendo como uma integral complexa de y até y mais n. Aí já está quase acabando, né? Porque quando você começa a ver as coisas dessa forma, você nota o seguinte, você nota então, bom, que f de x mais y, que vai ser x sobre n, a gente vai ter uma série de Fourier, e agora a gente vai trocar 2π i jx sobre n. E aí o que a gente faz? A gente multiplica. Vou fazer uma... Eu multiplico por 2π jy sobre n. E divido e repito esse fator. Então, se eu escrever assim, né? Esse vai ser igual a colocar aqui mais iy. É por isso que eu estou fazendo isso. Aí soma esse termo. Né? Isso assim vai ser igual a mais iy. E aí soma esse termo. Mas esse cara aqui é exatamente Q elevado a J sobre N. Tá? Então, o que eu quero fazer, é claro, quero mostrar que isso aqui é uma constante. Pronto? Então, CJ, então afirmo que CJ é Y, 2π jy sobre n é de fato uma constante. E aí vem dessa, por isso que eu escrevi aqui de outra forma, né? 2π jy sobre n, cjy, vai ser simplesmente essa integral. Tinha 1 sobre n. Mas essa função agora, aqui que está dentro, é uma função holomórfica. Né? De período n. Né? Soma mais n. Ela tem uma primitiva.
Então essa integral tem que ser zero. Tem que ser zero não, tem que ser constante. A integral da derivada tem que ser zero. Então vamos ver isso. Vamos derivar y. Esse lado. Ups. Isso aqui vai ser igual a... Bom, essa é uma função que possui uma primitiva, né? Então isso aqui seria 1 sobre n, um certo fzão de y mais n, menos um certo fzão de y. Tá? Então se você deriva em y, vai ficar exatamente 1 sobre n. E agora eu estou dividindo por i, né? Então o i vai sair daqui e sair daqui. Vai ficar f', que é exatamente o que está aqui dentro. Y. Né? Essa função seria a primitiva a função que está aqui dentro, né? Tem uma primitiva, então ia ser essa num ponto menos essa em outro ponto. Se você deriva... Escrevi isso só para você ficar claro que essa é realmente a derivada, tá? Aí você deriva aqui, vai sair o i, que vai ser cancelado por aquele i que eu dividi, e fzão linha vai ser exatamente o que está aqui dentro evaluada no valor, nesse y mais n, que é exatamente isso, mas isso é zero. Né? Porque f é periódica, isso tudo. Então isso tem que ser uma constante. Ótimo. Quase lá, né? Falta mostrar que se j é negativo, então essa constante tem que ser zero. E aí vem o quesito 3 ali, né? O comportamento assintótico. Então, daí, se j for negativo, né? Cjy é elevado a sobre n, para finalizar, já passou do tempo até, vai ser exatamente y mais n fw é elevado a menos 2πi jw sobre n dw. E aí o que vai acontecer quando... isso é uma constante, tá? Então se j for negativo, cj, que é uma constante, é igual a isso. Então eu vou mandar y para infinito e concluir que isso é zero. Então se j for negativo, o que a gente tem aqui, então quem é esse cara aqui, né? Vamos botar aqui, módulo de cj vai ser igual a módulo disso. E aí quem é módulo de w é elevado a menos 2πi j wn. E isso aqui vai perder, vai ser menor ou igual que o módulo disso. Isso, né? E aí o que acontece com esse cara aqui? Vai ser fw. Então, vamos dizer, w é iy mais t. E vamos dizer que w é igual a iy mais t. Então, aqui vai ficar elevado a menos a... Eu vou ter que tomar a parte real, né? Então, vai ficar i com esse menos i com i vai ficar positivo. Então, vai ficar 2π j y sobre n. Então, vamos trocar aqui também. F de y mais t. Só que j é negativo agora. Então, isso aqui está indo para zero. Bem rápido. E f é subexponencial. Eu posso colocar qualquer epsilon aqui. E é uniforme no intervalo. Então, t está parado entre 0 e n, né? Então, a gente usa o 3. Então, isso aqui vai para zero, quando y vai para infinito. Por 3, né?
uniformemente para t entre 0 e n. Isso aqui vai para 0. E aí acaba a prova. Então, de fato, a condição 3, essa primeira parte aqui, você podia trocar, é equivalente, por dizer que a função tem uma série de Fourier e começa no 0. Tá. Aí você pode pensar, se eu trocar por estrela, o que acontece? Ainda temos uma série de Fourier, só que ela não vai começar mais no 0. Se eu trocar pela condição estrela, o epsilon que eu consegui colocar aqui vai me dizer onde a série vai começar. Vai começar no número negativo, né? Imagina, J não pode ser muito negativo, porque se isso aqui for muito grande, vai passar esse epsilon que vai existir pela condição 3 e vai fazer isso ser 0. Isso implica que a série de Fourier não vai até menos infinito. Começa a partir de um ponto. Mas, então se eu trocar, se for weakly modular, ainda temos uma série de Fourier, mas vai ser maior ou igual que 1 menos Jzão. De fato, a gente vai mexer com funções dessa forma. A gente simplesmente vai ter as funções lá que a gente tem. Então, basicamente, o que eu vou fazer na próxima aula, para fechar, é o seguinte. Vou começar com exemplos, vou falar sobre a série de Eisenstein, Theta Series, falar sobre integral lattices, são reticulados que geram formas modulares. Eu vou falar um pouco sobre as relações. E aí, basicamente, o que eu quero agora, e na próxima aula também vou falar sobre quem é uma base para o espaço MK de gama 1 e MK de gama 2. Tá? Eu quero discutir que esses espaços vão ter dimensão finita. Tá? Eu vou comentar sobre a prova disso na próxima aula e vou discutir sobre a base para o gama 2, aqui é 1, desculpa, a base para o gama 1, que vão ser as séries de Eisenstein, e a base para o gama 2, que vão ser as Theta Series. E aí, a partir disso, a gente tem todas as ferramentas para resolver o problema. A gente vai saber como construir as funções e como produzir lower bounds que vão dizer que aquela construção é a melhor possível. E é isso por hoje, gente. Obrigado.